Olá, boa noite a todos, na graça e na paz do Senhor Jesus. Vamos dar início ao nosso culto, cada um nos seus lares, mas estamos aqui reunidos em família, poucas pessoas, e vamos nesta noite orar e agradecer a Deus. Estamos louvando também ao nosso Deus e trazendo uma mensagem, a palavra de Deus nesta noite. Vamos orar? Soberano Deus, nosso Pai eterno, quero te agradecer, ó Deus, por esse dia. Te louvo, Senhor, pela tua misericórdia e tua graça, Pai. Te louvo, ó Deus, por mais um dia que o Senhor nos concede e por esse momento, Pai, de estarmos aqui reunidos para ouvir a tua palavra, ler a tua palavra, meditar, Senhor, na tua palavra e para te louvar, Pai. Te peço, ó Deus, esteja abençoando cada um, que o teu Santo Espírito possa estar na direção deste culto, que assim, ó Deus, todos que vão ouvir, Senhor, esta mensagem, esta palavra, que possa ser edificado nesta noite. Esta é a minha oração, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos louvar a Deus cantando o hino de número 6. Aliás, hino de número 9. Santo, 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 Deus onipotente, cedo de manhã cantaremos teu louvor. Santo, 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 Deus Jeová triuno, és um só Deus, excelso Criador. Santo, 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 todos os remidos, juntos com os anjos, proclamam teu louvor. Antes de formar-se o firmamente a terra, eras e sempre és, e has de ser, Senhor. Santo, 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 nós os pecadores não podemos ver tua glória sem tremor. Tu somente és santo, não há nenhum outro. Puro e perfeito, excelso, bem feito. Santo, 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 Deus onipotente, tuas obras louvam teu nome com fervor. Santo, 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 justo e compassivo, és um só Deus, supremo Criador. Amém? Amém. Esse Deus que é santo, esse Deus que é supremo, esse Deus que é criador, ele é merecedor de toda a glória, toda a honra e todo louvor. Nesta noite, eu quero falar um pouco da realidade que estamos vivendo, de tudo aquilo que temos passado. Estamos vivendo em tempo de medo. A gente tem percebido que há um pânico na sociedade, no mundo, no Brasil. Temos vivido tempos realmente tenebrosos, tempos difíceis, né? E o que a gente percebe é um pânico, na verdade, generalizado, né? O medo. As pessoas com muito medo. Medo de sair nas ruas, medo de adoecer, medo do vírus que está dessa pandemia, medo de perder o emprego, medo de falir, de quebrar as empresas, medo da economia
quebrar também. Então, na realidade, é um tempo de medo, né? E nessa noite, então, eu quero falar um pouco sobre o que nós devemos temer e a quem nós devemos temer. Então, eu quero compartilhar um pouco da palavra de Deus. Se encontra no Evangelho de Lucas. Lucas, no capítulo 12. Lucas 12, eu vou ler do versículo 1 ao 10. Diz assim: posto que miríades de pessoas se aglomeraram, a ponto de uns aos outros se atropelarem, passou Jesus a dizer, antes de tudo, aos seus discípulos: acautelai-vos do fermento dos fariseus, que é a hipocrisia. Nada há encoberto que não venha a ser revelado, e oculto que não venha a ser conhecido. Porque tudo o que dissestes às escuras será ouvido em plena luz, e o que dissestes aos ouvidos no interior da casa será proclamado dos eirados. Digo-vos, pois, amigos meus, não temais os que matam o corpo e depois disso nada mais podem fazer. Eu, porém, vos mostrarei a quem deveis temer. Temei aquele que depois de matar tem poder para lançar no inferno. Sim, digo-vos, a esse deveis temer. Não se vendem 5 pardais por 2 ases? Entretanto, nenhum deles está em esquecimento diante de Deus. Até os cabelos da vossa cabeça estão todos contados. Não temais, bem mais valeis do que muitos pardais. Digo-vos ainda, todo aquele que me confessar diante dos homens, também o Filho do Homem o confessará diante dos anjos de Deus. Mas o que me negar diante dos homens, será negado diante dos anjos de Deus. Todo aquele que proferir uma palavra contra o Filho do Homem, isso lhe será perdoado. Mas para o que blasfemar contra o Espírito Santo, não haverá perdão. Até aqui a leitura da palavra de Deus. Deus abençoe em nossos corações. Bom, o que esse texto fala para nós hoje? Primeiro, nós estamos vivendo um tempo de medo, como eu falei, né? Isso é o que tem acontecido no mundo, no Brasil. Todos os noticiários, vídeos, redes sociais, um pavor, né? Pessoas apavoradas realmente, com muito medo. E esse texto fala de medo também. Mas esse texto não só fala do medo, como fala também daquilo que nós realmente devemos ter medo ou ter temor. O medo é uma atitude, né, que nos acomete quando temos notícias desagradáveis, notícias ruins, né, quando nos assustamos a algo que não conhecemos, né, que não sabemos, né, o que realmente vai acontecer, não temos bom conhecimento e aí nos assusta. E no caso aqui desse texto, o texto está falando que quando Jesus andava com seus discípulos, ensinando aos seus discípulos, diz que teve um certo momento, posto, nessa minha versão, diz posto que miríades de pessoas, ou seja, aglomeração de pessoas, muita gente, né, multidão, estava ali ao redor de Jesus. E Jesus começa a falar, diz o seguinte, em especial aos seus discípulos. Ele diz assim, antes de tudo, nessa versão, antes de tudo, aos seus discípulos. Em outras versões vai dizer em especial aos seus discípulos. Ou seja, essa palavra aqui é uma palavra que é para os discípulos de Jesus e para as pessoas de uma maneira geral, de um modo geral, para multidões, né? E o que Jesus quis nos ensinar aqui com essas palavras? Primeiro que precisamos entender quem são os discípulos de Jesus. Porque Jesus, ele disse que o texto, né, as palavras que ele vai recitar aqui, vai falar, ensinar, é em especial para os discípulos de Jesus. Então, a primeira coisa que eu quero analisar nessa noite e ver com você é a questão de ser discípulo de Jesus. Quem é discípulo de Jesus? É uma pergunta, porque você pode dizer, bom, mas o texto está dizendo em especial os discípulos de Jesus. E quem são os discípulos de Jesus?
E aí Jesus, a Bíblia vai nos dizer quem são os discípulos de Jesus, né? No Evangelho de João, capítulo 1, eu não vou ler, né, esses textos, vou só recitar alguns, mas para não perder tempo, né, o nosso tempo é curto aqui. Então, no capítulo 1 do Evangelho de João, no versículo 12, vai dizer o primeiro passo para alguém ser discípulo de Jesus. Naquele versículo ele diz assim: mas a todos quantos recebeu, a saber, aos que creram no seu nome, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Ou seja, o primeiro passo para ser um discípulo de Jesus é crer em Jesus, crer no nome de Jesus. Nesse momento, a pessoa se torna filho de Deus e passa então a ser um discípulo de Jesus, porque há os seguidores e aos discípulos. Então, o primeiro passo é esse, é ter fé. Para alguém ser discípulo de Jesus, é necessário ter fé. Em Hebreus, capítulo 11, versículo 6, diz que é impossível agradar a Deus sem fé. Porque é necessário que aqueles que se aproximam de Deus creiam que Ele existe. Então, o primeiro passo para alguém ser discípulo de Jesus é crer. Crer em Deus e crer em Jesus, como sendo Senhor e Salvador, né? No Evangelho de João, no capítulo 8, versículo 31, o texto diz assim: e Jesus dizia aos judeus que creram nele: verdadeiramente serão meus discípulos se obedecer o meu ensino ou as minhas palavras, se permanecer no meu ensino ou nas minhas palavras. Em todas as versões vai estar no